Olá, estamos aqui, mais esse gostoso papo imobiliário e hoje eu tenho o prazer de receber Dulce de Oliveira, aí desde 2012 no mercado imobiliário. Dulce, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui o objetivo é contar a história, contar casos de superações, enfim, tudo que a vida e o mercado imobiliário tem a nos proporcionar. Mas antes de começar, quem que é a Dulce de Oliveira? A Dulce de Oliveira, eu estou no mercado, como você falou, há 12 anos. Sou pirenopolina, com muito orgulho, aí falo para os meus clientes, para os meus amigos. E sou uma pessoa que sonha muito, se dedica muito, ama essa profissão. Eu amo a profissão de corretora de imóveis por N motivos. Sou mãe, esposa, tenho um casal, que uma mocinha já está casada e tenho mais um pequeno de 10 anos e sócia proprietária da imobiliária 4Imob. Uau, você nasceu em Pirinópolis. E que a gente fala, Exatamente. como é que foi sua infância? O que você imaginava? O que você queria ser quando crescer? E quanto tempo você morou lá em Pirinópolis antes de vir a Brasília ou ir para outra cidade? Eu fiquei em Pirenópolis até 19 anos, então foi um tempinho bom. Depois fui para outra cidade no Goiás e estou em Brasília há 21 anos, 22 anos mais ou menos. Bom, minha infância foi aquela, né? Muito verde, muita cachoeira, muito rio, muitos sonhos, mas nessa questão de vendas, eu acho que é uma pegada muito de você fazer o melhor para o próximo. Então, em tudo que você vai fazer, você vai ser fazendo o melhor para o próximo. E eu sempre tive isso. Todas as áreas que eu trabalhei, da menorzinha até essa que eu considero gratificante na minha vida, foi sempre vender aquilo que faria bem para o outro. E em todas as áreas sempre foi assim. Meu sonho real foi concluído na minha faculdade de psicologia, então também tenho certificado em psicologia, Concluiu aqui em Brasília. aqui em Brasília, mas eu não toquei à frente porque essa parte de corretora de imóveis, ela me segura, ela fala muito ao meu coração, então a gente ainda segue nesse ritmo, mas não deixo de usar, né? A gente precisa Nesses 19 tudo. anos que você ficou em Pirinópolis, você se imaginou sendo corretora de Não, imóveis? Você se imaginou sendo dono de imobiliária? O que você não. imaginava ser quando você era mais novo? Quando eu era mais nova, professora, aquela questão de infância, né? Então, meu sonho era ser professora, apaixonada nas minhas professoras. Mas eu sempre trabalhei, desde lá de Pirinópolis, eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu sempre trabalhei na área de vendas, vender alguma coisa. Então, comecei até a trabalhar no supermercado, depois nesse supermercado eu rodei em vários lugares, lá em Pirenópolis, e sempre foi com a área de vendas. Mas a área imobiliária eu não conhecia enquanto eu estava por lá. Só fui conhecer depois que eu vim para cá, para Brasília. E eu fui conhecer de uma forma bem curiosa. Eu trabalhava numa loja de material de escritório. E eu vendia para as pessoas que precisavam. Vinha realmente pessoas que precisavam de material, era um atacado. Certo. E tinha um dono de uma imobiliária. E eu atendia. Ele fazia questão de ser atendido por mim toda vez que ele estava lá. E ele era dono de uma imobiliária, ele comprava material de escritório para a imobiliária dele. E ele falava: Dulce, você precisa conhecer a área de venda de imóveis. Eu gosto muito do seu jeito, do seu atendimento, você precisa conhecer. E aquilo para mim era muito longe, porque eu ainda tinha uma raiz muito goiana, do interior, não sabia o que era nem vender imóveis. Minha cidade na época não é essa cidade que é hoje, é totalmente diferente. Mas ele insistiu por muito tempo. E aí eu trabalhava até sábado, meio-dia, e eu falei para ele: tá bom, então eu vou conhecer. Fiz uma amizade, falei: então eu vou conhecer. Eu saí do meu trabalho sábado, meio-dia, e fui para a imobiliária. Ele trabalhava na parte da tarde, conhecia na realidade, não trabalhava, ele estava me mostrando o que era. E durante o domingo, porque eu falei: gente, que coisa interessante isso, mostrar casa, né? E então eu ficava sábado à tarde, domingo, na segunda-feira eu começava no meu trabalho de novo. E aí isso aconteceu por alguns meses até eu falar assim: não, eu realmente é o que eu quero. Então eu comecei a trabalhar, fui tirar meu CRES, comecei a trabalhar como corretora de imóveis com ele. Depois fui para uma outra imobiliária aqui no Tem nome plano. só pra gente honrar a pessoa? Não sei se ela tá vivo, enfim, se tá. Quem que é a pessoa? Você pode falar? Ele Pode se falar. chama Luiz
E a imobiliária dele era em Águas Lindas de Goiás. Então eu comecei realmente eu lembro que as casas eram R$ 80.000. E ele me mostrava, achava super interessante. Depois, logo eu vim trabalhar aqui no Plano. Fui convidada também por uma concunhada. Ela trabalhava aqui no imobiliário do Plano. Ela vem trabalhar aqui comigo. Então eu vim pra cá. A gente Você morava em Águas Lindas, só para pegar não, essa referência. também Você não. começou Eu trabalhava em Taguatinga. E aí ele vinha nesse escritório de Taguatinga fazer. Você morava em Taguatinga? Eu morava na Samambaia. É só pra gente entender como Muito essa longe. posição geográfica. Mas sabe o que é legal? Porque Sim. essa questão geográfica, ela nunca foi nunca foi o motivo de eu não fazer alguma coisa. Eu saía do meu trabalho de Taguatinga, ia para Águas Lindas na parte da tarde, voltava para minha casa na Samambaia, depois voltava para Águas Lindas no domingo de manhã e voltava à noite e depois ia trabalhar novamente no outro dia, na segunda-feira. E porque era o que estava no meu coração. Então isso é muito fácil, nada difícil. E aí depois eu vim trabalhar aqui no Plano, morando lá também, né? E fiquei 1 ano em uma imobiliária aqui no setor comercial. Depois eu fui trabalhar numa outra imobiliária de alto padrão, onde eu trabalhei até 2018. Perfeito. E como é que foi sua primeira venda? Qual imóvel que foi? Você lembra dessa... Que eu sempre falo assim, Sim. que depois que eu ingressei, eu só me considerei corretor. Claro, tirei o Cresce, mas quando eu fiz minha primeira venda. Minha primeira venda eu fiz com 2 meses, eu não tinha nem tirado o Cresce definitivo ainda. Eu também. Só estagiário. Mas sabe aquela coisa? Beleza, a gente vem de outro mercado, eu sou formado em administração, e você fica naquela dúvida, será que é para mim mesmo? Só que quando você faz a sua primeira venda, eu falo que a primeira venda é a mais importante do corretor. Porque ele gera um pertencimento à categoria. Não, eu posso fazer. A primeira venda saiu, então vem uma confiança, né? E você vai se aprimorando nisso tudo. Como é que foi aí sua primeira venda? Você lembra qual foi o produto, onde é que foi, como é que foi? Sim, foi na Asa Norte, na 110 no Bloco I. Eu começou bem já. Nossa, e é claro que acompanhada pelo meu chefe, porque eu também não tinha o Cresce ainda e eu estava como Cresce estagiário. Mas assim, eu entrei nessa área, diferentemente de algumas pessoas que talvez entraria hoje, porque eu era bem mais jovem, estava querendo crescer aqui em Brasília, queria conhecer, eu queria entender, e junto com isso, eu servia, eu gosto muito de servir. Então, vender imóveis é muito servir. Claro que a consequência dos seus honorários, elas são muito importantes, porque ela te sustenta. Sim. Mas ela é uma consequência do seu bom trabalho. Então, eu falei assim, nossa, esse ambiente aqui, eu vou servir as pessoas que querem comprar os seus imóveis e eu ainda vou ganhar muito bem por isso. Muito bem, porque o corretor de imóveis ganha muito bem, dependendo do trabalho que ele fizer. E eu lembro que o meu chefe daqui, ele deu diretrizes, como que a gente tinha que captar clientes, como que a gente tinha que captar imóveis, porque eu não tinha nada, né, 0 aqui no plano piloto. Então, a gente batia nas portarias, a gente andava muito, eu falo a gente porque a minha concunhada me chamou, a gente trabalhava junto, né, as 2 corretoras parceiras. Então, a gente andava muito, saíamos da nossa casa de manhãzinha e voltávamos só à noite para ir nas portarias, para toda quinta-feira ligar nos jornais, conversar com as pessoas. E eu tinha, assim, certeza que isso iria dar resultado, porque era o que eu estava plantando. Então, eu não tinha muito esse medo de quando que eu vou vender, porque eu preciso de dinheiro. Eu não era... Talvez se eu entrasse hoje, o mundo hoje é um pouquinho diferente a esses 10, 12 anos diferente. atrás, né? A cabeça da gente acaba sendo um pouco diferente. Então, assim, eu queria muito, eu queria conhecer aquele mundo, eu queria conhecer as pessoas que eu queria conhecer. Tudo pra mim era muito novo, muito novo. O plano era novo, as pessoas eram muito novas, então eu fui feliz. E, obviamente, que a gente conseguiu captar esse imóvel. Então, nós captamos a partir do porteiro e a gente também conseguiu captar uma cliente a partir disso, de anúncio, e nós fizemos a nossa primeira venda.
Então foi ali. Lembra o valor da comissão? Simplesmente maravilhoso. Bom, eu era estagiária, então a gente tinha uma comissão um pouquinho diferenciada. Mas eu acho que eu coloquei ali uns 6.000 na época. Que foi uma coisa assim. Eu não sei se o salário era isso, né? Não, nunca, gente. Era um negócio assim, fora da realidade totalmente. É muito louco, né? Porque quando a gente é picado, eu falo assim, o bichinho da comissão muda completamente. Porque quando você vê o valor do seu trabalho se concretizar, claro, com o cliente satisfeito, mas também com os honorários caindo na conta, você começa, uau, realmente, se eu produzir, se eu for boa, Sim, com certeza. eu consigo sobressair no mercado. Sim, e você começa a sonhar com possibilidades, porque o dinheiro é isso, né? Se você for falar de dinheiro, o dinheiro é isso. Você sonha com outras possibilidades que se você não tiver aquele valor, você não vai ter. Então, ele traz isso. Então, quando você coloca comissões, né, no seu bolso, você vai poder sonhar em viajar, em comprar um carro, em uma casa. É isso. Em todas as áreas é isso. Mas o trabalho de corretor de imóveis muito bem feito, ele tem um início, um meio e um final. O final é esse. O final é os honorários, são bons honorários que você pode sonhar, que você pode ter uma empresa como você tem, como eu tenho. Você pode abençoar outros corretores que trabalham com você. Então a gente vai produzir aqui para que isso aconteça. Mas tem o início também, que é o início de muito trabalho pra gente, muito trabalho. E você ter alguém que vai estar confiando em você nesse trabalho que você propõe. E aí você vai realizar ou você vai viver aquele projeto com aquela pessoa, que também para mim é muito gratificante. Isso inclusive é uma das coisas que me move, porque só o dinheiro no final, se você pensar só nisso, esse meio ele traz muitos desafios, né? O pós-venda tem muitos desafios, você atender o cliente tem muitos desafios, você captar um cliente tem muitos desafios, você manter o cliente tem muitos desafios. Então, você tem que viver todas essas etapas e isso ser gratificante também. Vale muito a pena. Perfeito. Você falou que até 2018 você trabalhou no alto padrão, mas antes de chegar lá, como é que foi essa transição pro alto padrão? Porque hoje nós vivemos uma cultura dos corretores que todo mundo já quer entrar no alto padrão, como se todo mundo vivesse um mundo de alto padrão. Eu sempre falo que alto padrão não é patente. Alto padrão é uma segmentação de mercado. Sim. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro no econômico, Sim. no médio, no alto padrão também. Com certeza. Só que por causa da exposição, da mídia, das redes sociais, parece que só faz sentido se a pessoa entrar, vender um imóvel de milhões. Na verdade, vamos falar a verdade. Na verdade, poucas pessoas, é muito mais difícil. Porque é simples. Tem mais pessoas ganhando 6 mil reais ou mais pessoas ganhando 50 mil reais? Sim. Essa é a conta básica. Então, meio que as pessoas meio que desqualificaram o econômico, como se fosse... E não tem patente. Quando você vender um alto padrão, você não vai ganhar uma estrelinha, não vai ganhar nada. Mas como é que foi essa sua transição para trabalhar? Você ficou quanto tempo trabalhando? Como é que foi essa transição? Para você, não, beleza, agora eu sou uma corretora de alto padrão. Não, para mim foi tranquilo. Não dá nem para exemplificar muito, porque eu estava em Águas Lindas, fiquei lá há pouco tempo, fiquei 6 meses. Na realidade lá eu aprendi o que era ser corretora. E quando eu já vim para cá para trabalhar no alto padrão, porque a minha concunhada trabalhava aqui e a gente já veio para cá para isso. Então foi muito natural, não foi algo que eu busquei, foi algo que veio até mim. Eu acredito que Deus abriu essa porta. Mas se eu não tivesse aberto essa porta, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu faço aqui, onde eu estivesse na Samambaia onde eu morava, em Águas Lindas onde eu morava. Inclusive, na nossa imobiliária, nós temos corretores segmentados que trabalham a Samambaia, que trabalham a Ceilândia. E temos os corretores aqui que moram lá na região, preferem atuar lá, somente lá. E tem os corretores aqui do alto padrão. Então, isso é uma questão desnecessária da pessoa pensar assim. Eu acho que ela tem que se dar o melhor onde ela está e como as oportunidades vão surgindo e as portas se abrindo, aí você vai entrando naturalmente. Porque se às vezes você também mira em algo que não é para você, não vai acontecer. E aí vai ser pior.
Porque é bem mais difícil do lado de cá. É bem mais difícil e a pessoa tem que ter o bom senso. Alto padrão, todo mundo pode se tornar alto padrão, independente de onde você venha. Sim. Mas você tem que se posicionar. Por exemplo, qual que é a análise? Pô, eu vou trabalhar alto padrão, imóveis de milhões. Mas qual que é o meu ciclo social? Sim. É de alto padrão? Meus amigos são alto padrão? A minha família é alto padrão? Você frequenta. Eu frequento os bares de alto padrão? Eu faço viagem de alto padrão? Então, se você fizer só essa análise, você vai entender que não é alto padrão. Então, é médio, é econômico. Pronto, isso tem que ser. E depois você vai trabalhando. Sempre orienta. Pô, não sou alto padrão, sou econômico, mas quero chegar. Você pode, todo mundo pode. Mas, beleza, trabalha, faz dinheiro, faz caixa. Porque quando você muda de uma segmentação, pode acontecer de você ficar algum tempo sem vender. Sim. E então faz o caixa. Se o caixa, você vai. Você vai ter que fazer tudo, né? Você vai ter que ter suas captações, você vai ter que ter seus clientes. Vai ter que fazer tudo zero. Tudo do zero. Novos clientes. Então, eu sempre falo, mas realmente eu também acho que hoje o alto padrão é muito bom também. Claro que quem não quer vender casas de milhões, mas cada um trabalha ali dentro da sua realidade. Você vai fazendo o seu melhor onde você estiver. O alto padrão aqui, no plano piloto, quando nós abrimos a nossa imobiliária em 2018, na realidade 2019, eu trabalhei nessa imobiliária de alto padrão até 2018. Meu pai teve câncer e aí era muito aquele ritmo ainda de fazer plantão, trabalhar sábado a sábado. Hoje até um pouquinho mais maleável em todas as imobiliárias, mas naquela época ainda era muito assim. Aí eu falei, não, eu dou meu 100%. Então agora eu não vou conseguir dar meu 100%, não quero ficar me dando desculpa ou ligando toda hora, hoje eu não posso, então vou me ausentar e depois eu volto. Então, me ausentei no início de 2018. Meu pai faleceu em setembro de 2018. E aí eu fiquei o restante com a minha mãe. Depois falei, eu também... Uma particularidade muito bacana é que eu nunca gostei de sentar e esperar o atendimento cair no meu colo. Eu sempre quis participar de todas as etapas. Então, eu ia atrás, eu ia captar, eu ia isso... Se fosse para eu aprender a fazer uma avaliação, senta aqui do meu lado, ensina como que é essa planilha, o que você faz com isso que eu quero saber. Era um contrato, senta aqui do meu lado que eu quero saber o que é o contrato. Eu li a certidão de ônus. Eu queria saber, eu queria participar. Às vezes os meus gerentes, eles falavam assim, passa o contato, começavam a negociar, fez proposta. Corretora, passa o contato que eu vou tocar a negociação. Eu negativo. Eu quero estar presente, eu quero saber, eu quero ir para as reuniões, eu quero, marquei reunião na casa do cliente, nem que eu fico lá caladinha, assim, eu prometo que eu fico no cantinho, porque aí eu já não sabia, né? Mas eu quero aprender, eu quero saber como eu quero saber o que se fala, como se fala. Então, quando a gente abriu a nossa imobiliária em 2019, eu parei e falei assim, eu já sei muita coisa, então acho que eu vou arriscar trabalhar aqui. E eu já tinha uma carteira de clientes que gostavam muito de mim, me ligavam, então já tinha indicação, Dulce, quero vender meu imóvel com você, fulano me indicou, quero vender novamente, então já tinha essa turma. Então eu falei assim, então agora eu vou sozinha. Aí eu encontrei uma amiga, chamei minha cunhada que me chamou lá atrás, e a gente formou a 4Imob. Eu queria chegar nesse ponto. Isso. De corretora a corretora, que a gente nunca deixamos de ser corretores. Sou super ainda. Mas chegar nesse estágio de empresa. E nesse período, você passou por um luto pessoal e conseguiu transformar também, se reinventar, pegar em outra energia para construir um negócio. Sim. E para ajudar outras famílias e também, porventura, formar autocorretores. Como é que foi, como é que foi isso? Gente, e montar a 4Imob? Então, isso é muito legal, muito bom, porque... Eu estava passando a minha biografia para você hoje e eu lembrei de algo assim que foi muito bacana. Quando eu saí da imobiliária, que eu estava trabalhando em 2018, uma cliente, a Lília, ela tinha um imóvel para vender e ela me ligou. Eu estava cuidando do meu pai e ela falou, Dulce, eu quero que você venda meu imóvel. E aí eu falei, vamos marcar um café. Fui na casa dela, contei para ela a minha situação, como eu estava. E ela falou, eu tô junto com você. Ela me abraçou, assim, ela falou, tô junto com você, mas você quer abrir mão? Eu falei assim, não, vou vender seu imóvel. Ela me acompanhou nesse processo,
E o carinho dela, essa troca, por isso que eu falo, é o início, meio e fim. O fim é os honorários. Mas esse meio, quando eu estava vendendo o apartamento dela, ela vendo a situação, toda vez que eu ia lá mostrar o imóvel, eu mostrava profissionalmente, terminava a agenda da visita, aí eu dava um feedback, eu voltava para dar um feedback para ela, sempre o profissional e o pessoal. Então, não tem como você não misturar muitas vezes, né? A gente se envolve na vida do cliente, e esse é um outro ponto também, que depois a gente pode conversar, que eu acho assim, extremamente importante e honroso para nós somos corretores de imóveis, porque você envolve muitas histórias e nem sempre são sonhos, né? O corretor de imóveis nem sempre só realiza sonhos, às vezes ele vai realizar um projeto que foi um dia um sonho e não é mais. Sim. Né? Às vezes como um divórcio que vem, ou alguém que faleceu, você está vendendo uma casa porque agora ela entrou no inventário. Então, você adentra na vida, nas histórias. Só que nesse período foi ao contrário. Essa cliente quase que adentrou na minha vida. E eu finalizei o ano vendendo o apartamento dela. E aquilo eu falei, gente, é isso. É viver com as pessoas, é sentir amada. Eu sinto amada por ela até hoje, viu? Então, agora mesmo, ela me manda mensagem, até hoje ela me indica muitos clientes e virou amiga, então a gente tem esse convívio. E aí, quando eu voltei para trabalhar, eu falei, não, eu tenho pedras preciosas na minha mão para cuidar. Não era sobre não ser mais corretora numa imobiliária, mas era sobre mim, sobre aquilo que eu queria para mim, sobre aquilo que era possível para mim. E aí, eu encontrei com essa minha amiga, falei para ela, vamos trabalhar junto, porque também é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar em conjunto, eu gosto de trabalhar em parceria, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de conversar, eu gosto de aprender junto, chorar junto, passar raiva junto, tudo a gente faz junto quando a gente tem um sócio. E aí ela falou, Dulce, então vamos. E aí veio mais um e a gente abriu a 4Mob. A 4Mob tá onde? Fica onde? Aqui no Shopping Venâncio, na sala 234. Do lado daqui. Pertinho. Pertinho. E como é que foi o começo? Acho que muitos desafios. Então, muitos desafios. Ou não? Com certeza. Não, gente, a gente brinca. Nós começamos a pagar, assim, os menores valores de W Imóveis, de DF Imóveis. A gente não tinha escritório físico ainda. Então, nós quase que éramos 4 corretores associados. Éramos. Só que nós estávamos com o projeto de abrir o CNPJ, de montar a nossa marca. Então, assim, fomos galgando aos pouquinhos também, construindo a nossa história. Não foi assim, né? 2019 virou, a gente já está com tudo pronto. Não. Então, a gente teve essa ideia, vamos sentar junto, vamos começar nossas reuniões, vamos começar aqui. E até a gente estava falando do mercado de alto padrão, nós começamos a trabalhar muito, a gente vendeu muito às 400. Então assim, hoje eu tenho na minha carteira casas, imóveis de 200 mil, que são kits em vários outros lugares, a casa de 20 milhões. Mas o que eu quero dizer para você? Que a gente começou muito ali aquilo que fazia sentido pra gente. Então, vamos trabalhar as 400, que a gente tem muito cliente ali naquele perfil. E era ali. Então, e na nossa época, os imóveis das 400 era 300 mil. 400 mil, né? 2019. Não era quase 1 milhão como é agora. Então, era 300 mil, 400 mil. E era isso que foi sustentando, foi crescendo. E a gente depois passou para as 200, 300, que aí subiu um pouquinho mais o VGV, imóveis de R$1 milhão. Depois foi crescendo também, porque quem comprava imóveis de R$1 milhão muitas vezes vinha do Lago Sul, do Lago Norte, porque estava vendendo a casa lá, queria dividir, queria um imóvel menor, separou e tal, aquelas situações. Então, você vai galgando, aí você capta imóvel no Lago Sul, no Lago Norte. E aí, você vai crescendo, você vai fazendo sentido para você, onde você vai se posicionando, as oportunidades vão acontecendo e você vai crescendo, é algo natural. E qual que é a estrutura da 4Mob hoje? Hoje nós temos 12 corretores, nós somos uma imobiliária com pessoas não tão grandes, né? Mas a gente se posiciona como qualquer um grande. Então, a gente paga bem,
a W Imóveis, na realidade, todos os portais, AP Imóveis, W Imóveis, Viva Real, todo o grupo LX, a gente faz questão de se posicionar muito bem. Então, com os nossos corretores que nós estamos atendendo ali, não precisamos atender o mercado todo, né? Não há necessidade disso. A gente faz o nosso melhor e se posiciona da melhor forma. Nosso escritório fica aqui no Shopping Venâncio, escolhido estrategicamente por conta dos cartórios e por conta dessa centralidade, onde você atende a parte sul, a parte norte com muita tranquilidade. Vocês começaram, você citou agora mesmo, que começaram sem loja física. Estava no online e 2019, um ano antes da pandemia, e a pandemia veio já no ano seguinte. E assim, é claro, muitas pessoas morreram, mas o mercado imobiliário também já estava. Foi sensacional. Eu estava em Goiânia, eu estava em Brasília, mas foi incrível. Sim, realmente muitas vendas, até que não era bom, vendia. Sim, não, tudo. E como é que foi essa transição de não ter loja para ter loja e como você passou pela pandemia? Não, então, na realidade, na pandemia a gente já estava com o nosso escritório dando um start. Mas aí a gente alugou um escritório aqui no Shopping Venâncio, esse escritório que a gente está totalmente cru. Então, quando a pandemia veio, inclusive atrapalhou muito a questão do escritório, porque foi um ano onde as pessoas pegavam Covid, só tinham horários X para trabalhar e fechou muita coisa. Mas a gente não ficou sem um endereço fiscal. O que nós fizemos? Nós juntamos como sociedade, né? E fomos para um cowork. E aí lá nós tínhamos um endereço fiscal e uma sala alugada. Então a gente tinha um lugar físico, só que não era nosso. Então, nós tínhamos o endereço fiscal aqui na 204. Toda vez que onde é que é seu escritório? É ali. Então, não sei se você sabe como que funciona. Você aluga aquela sala lá dentro do cowork, aquela sala lá fica para você. Então, a gente tinha esse espaço. Mas nós queríamos o nosso mesmo e viemos para cá. E aí, entrou a pandemia, que, assim, em relação ao escritório, foi uma loucura, porque nossos prestadores de serviço, né, pegavam Covid, aconteceu alguma coisa e tal. Então, foi um ano de reforma. Tivemos também algumas questões chatas, mas isso não atrapalhou. Agora, foi um tempo que a gente trabalhou demais na conta, todo mundo, né? Tudo bem, foi surreal. Eu lembro que quando, assim, eu fui uma das primeiras a pegar o Covid, eu lembro que eu entreguei um registro no cartório antes, 2 dias antes de tudo fechar, e eu acho que eu peguei Covid ali, porque fui uma das primeiras. Então, eu peguei Covid e passei por isso. Claro que se cuidando muito bem, mas eu já tinha, né, passado por isso. E aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, gente, que eu vou fazer agora? Quem vai visitar imóvel com tudo fechado? Com tudo, não pode mexer com ninguém, não pode se ver, não pode nada. Quem vai comprar imóvel? Só que foi ao contrário. Por quê? Porque as pessoas se viram numa situação onde ninguém esperava. Então, os filhos, todo mundo dentro dos apartamentos estudando online. Então, você precisava de mudar. Às vezes, o pai que morava com o filho, os filhos mais velhos, morava com filhos lá no plano piloto, por exemplo. Ou nas casas, Lago Sul, Lago Norte, eles precisam... não quero mais morar, porque agora a gente está 24 horas aqui dentro, então vamos separar. E colocava a casa para vender e vinha para apartamento. Então, foi uma loucura. O pessoal foi muito para casa, né? Todos os lotes vendidos. Eu sei que tem uma imobiliária que tinha muito lote parado aqui em Brasília. E ela vendeu, assim, 3, 4 meses, 200 lotes. O pessoal começou a construir, virou... Foi isso, foi uma época... Para esse lado, foi uma época onde a gente trabalhou muito. A imobiliária começou com 4 sócios. Como é que... 4 sócios. 4 sócios. Como é que hoje é a divisão do trabalho? Cada um faz o quê? Qual que é a sua função? Então, nós trabalhamos... Hoje nós temos secretária que nos ajuda. A gente trabalha acompanhando os corretores, dando treinamento, acompanhando os corretores nos seus pós-vendas. Então, a gente tem uma escalinha, vamos dizer assim. Nós vamos escalando em tempos para poder mudar e fazer as coisas dentro da imobiliária. Porque também somos corretores. Então, sim. Eu não sou dona de imobiliária hoje que senta lá atrás e não faz nada, né?
Eu trabalho, tenho os meus clientes, sou corretora de imóveis, estou na rua, estou do mesmo jeito e acompanho os nossos corretores. Então, a gente faz essa escala de um acompanhar, o outro cuida da parte de aluguel, o outro cuida de outra parte. E, às vezes, isso muda também, que a gente entende que é necessário essa mudança. Aproveitando sobre treinamento, né? Falar um pouco sobre liderança. Eu não sei se vocês contratam corretores novatos que treinam do zero ou seu corretor experiente, mas como é que é essa parte sua? Porque eu falo que a gestão, a liderança é uma vocação também. Uhum. Tem gente que tem perfil, Com certeza. é por isso que existem é um líder para cada 10 pessoas, Uhum. pelo menos. E como é que é essa sua vocação para a liderança? Onde é que ela foi, assim, aflorada e como é que foi forjada e como é que está sendo o desenvolvimento? Então, a minha vocação para a liderança foi forjada na igreja. Eu fui presidente de tudo desde pré-adolescente. Então, tudo que tinha na igreja, pré-adolescente, eu era presidente. E na escola também, né? Eu já tenho isso forjado em mim. Meu pai também sempre foi líder na igreja e eu sempre brinco que quem foi forjado na igreja, seja em qualquer área, cantora, liderança, ela tem uma facilidade muito maior para lidar com essas questões. Em relação à liderança e a treinamentos, na minha imobiliária sou eu que faço frente. Então, é até mais fácil te falar sobre isso. Nós não temos hoje essa ideia de contratar muitos corretores. Até porque o nosso espaço lá não é tão grande e a gente, se vem corretor para trabalhar com a gente passa por um processo, mas eu não sou a pessoa que está lá na internet buscando corretor. Não é em relação a crescimento, porque você não quer crescer, por isso, mas esse não é o perfil nesse momento. E em relação aos corretores que trabalham com a gente hoje, mas vem sempre, viu? É porque a gente não está lá divulgando, mas em outubro entrou uma corretora para trabalhar com a gente. Indicação de uma corretora que trabalha com lançamento, ela queria trabalhar com terceiros e ela veio trabalhar com a gente. Então, vem. E aí, a gente tem, obviamente, alguns protocolos já pronto, alguns treinamentos já pronto que a gente passa, que é captação, conforme a imobiliária, documentação. Então, a gente tem apresentações que a gente já passa, mas a gente está sempre juntos toda semana aí hoje a cada 15 dias para fazer treinamentos, para falar de coisas novas. E o corretor que quer crescer, ele precisa disso diariamente. Sim. Todo dia tem uma coisa nova. Ontem mesmo eu estava passando um dia numa imersão sobre você fazer vídeos com o seu celular. Então, assim, eu faço vídeo com o meu celular há não sei quantos anos, mas tem coisas novas. Então, a gente precisa aprender. Sempre atualizando, sempre. A gente precisa atualizar o tempo todo. A pessoa que... Você pode observar, a pessoa que sente, fala, oh Deus, oh céus, não estou vendendo. Meus clientes só dizem não. A pessoa que só reclama, o corretor de imóveis que só reclama, ele não se atualiza. Ele não busca crescimento. E o crescimento é de dentro para fora. E automaticamente a lei da semeadura ela traz para você. Você se coloca em movimento e as coisas acontecem, as oportunidades elas vêm. Excelente conversa estamos tendo aqui e você falou, ficou muito claro também, e eu também concordo, não tem como separar o pessoal do profissional. E a partir do momento que você tem família, 2 filhos, casamento, e como você consegue conciliar tudo isso e ainda permanecer em alta performance? Porque muitas pessoas falam, às vezes por muita dificuldade, ou até abrir mão de alguma coisa para poder, não vou ter filho, não vou ter por causa disso. E você é um case que dá para conciliar, claro. Tem momentos que também sou pai, às vezes vou priorizar um momento mais do trabalho. Algum momento, vai ter um lançamento, alguma coisa, alguns dias, mas não você não abre mão da sua... Como é que você consegue conciliar tudo isso? A família tem que estar junto. Eu estou aqui, mas meu esposo está lá, ele sabe que eu estou aqui e vai buscar o filho na escola.
E aí, se eu precisar de fazer uma visita, ele tá ciente de alguma coisa. Então, assim, para dar certo mesmo, para ficar redondinho, a família ela tem que estar junto, mesmo que só você apareça como corretora de imóveis. Isso tem que ser em todas as áreas, mas isso tem que ser uma conversa, você compartilha disso. Eles sabem quem eu sou, eles sabem da importância disso para mim, para nós, né, na nossa casa, os frutos que isso acontece, e tem que vir junto. E aí você vai se organizando. Muita clareza, muita transparência. Hoje eu vou precisar sair cedo, amanhã eu pego o menino na escola. Porque a gente tem essa liberdade, né? A gente tem essa liberdade de se organizar. E sim, a gente abre mão de muitas coisas. Sim, a gente se sente culpado às vezes, mas eu acho que não, em todas as áreas. Se eu fosse escolher qualquer outra área, isso faz parte da nossa vida. Esse é o meu propósito, essa é a minha rotina, a gente como família se junta e vamos chegar lá. Vamos fazer o que for necessário. Teve um final de semana, alguns finais de semana atrás, que eu estava numa outra imersão, eu estudo muito, gosto muito de estudar, gosto muito de ouvir podcast, gosto muito de conhecimento. E eu estava em uma imersão que eu paguei para isso, então precisava muito, e eu me dedico muito. E o meu filho tinha uma apresentação no shopping da escola dele, então ele foi cantar Natal e eu não pude ir. Fiquei com o coração na mão, conversei com ele antes, ele entendeu. O meu esposo mandou um monte de foto, mandou um monte de vídeo. Depois eu fui em uma outra apresentação. Sim. Falei, filho, que bom, eu não pude estar naquela, mas agora eu estou, porque ele apresentou em outros lugares. E é isso. Em todas as áreas a gente faz isso. Então a gente tem que estar em conjunto com a família tem que entender, ou levar, ou ir junto, que vai dar certo. Você falou que gosta de estudar, de ler. Imagina um corretor que esteja começando a carreira agora. Diga 3 livros que você indicaria para o corretor ler, indispensáveis para a carreira dele. Olha, eu posso abranger até um pouquinho mais? Pode, porque claro. Na minha imobiliária, por exemplo, tem gente que não gosta de ler. Não gosta. Se eu indicar um livro, eu já tentei fazer clube de livro e não gosta de ler. E eu acho que não precisa só ler. Hoje você tem inúmeras possibilidades. Então, você tem podcast que você pode ouvir dentro do seu carro, Spotify, enquanto você sai do trânsito, ou enquanto você espera um cliente que está atrasado, você coloca lá Sim. IA, você coloca vendas, você coloca como ser o corretor de alta performance. Então, você tem o podcast, você tem o YouTube, você pode aprender em filmes e você pode também aprender em livros, você pode aprender com N cursos, imersões. E aqui em Brasília, isso é farto. Só você procurar. Existem muitas possibilidades. Então, se você quer crescer, existem muitas possibilidades. Não só o livro. Na realidade, o livro é muito importante. É algo assim... Hoje eu estou lendo... Até o meu esposo brincou comigo. Ele falou assim... acelere na adversidade. Aí ele estava lá do meu lado, ele falou assim, minha filha, tu quer acelerar onde? Já até são acelerada. Minha querida, que livro é esse, né? Mas isso, eu estava em um evento e aí nesse lugar tinha uma estante com esse livro para vender e eu falei, eu quero. Então eu peguei esse livro, então eu comecei a ler ele agora. Mas é isso, eu acho que eu queria dar essa dica para você. Se você não gosta de ler, você tem um podcast. O podcast que você não ouve no carro, você tem o YouTube. Se você é mulher, você está cuidando da casa, escuta um podcast, escuta o YouTube. Se você é homem, você está fazendo academia, né? Escuta, mas não deixa de aprender o tempo todo. Até porque hoje a gente tem um desafio imenso, que é a inteligência artificial. Eu não acredito que a gente vá ser engolido por ela facilmente. Mas muita coisa que nós fazemos, nós não vamos fazer mais. Então, você vai precisar ser ainda mais pensante, né? Aquele beabá, gente, aquele beabá que você faz, você acha que dá certo, não dá certo, você não está colhendo fruto e você não faz nada para que isso mude, ele vai te engolir.
ele vai nos engolir. Então, se você não parar para aprender, não parar para pensar, não parar para mudar a sua mente, e não é uma obrigação, é uma necessidade. É assim, se você quer, eu falo isso para meus escritores, se é o que você quer, então vai. Mas se não é o que você quer, senta e espera as coisas não acontecerem, né? Porque não vai acontecer. Então, a gente precisa mesmo buscar conhecimento, andar junto e, com tudo isso, andar com as pessoas. Relacionamento. Porque é uma coisa que a IA não pode fazer, é se relacionar. Correto. Dulce, infelizmente, estamos chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Mas você falou de tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a projeção de 2026. Um ano desafiador, ano eleitoral. A gente sabe que existem algumas complexidades, alguns clientes decidem esperar uma transição de governo. O que você pode falar sobre 2026? Claro, ainda não acabou o ano, estamos aqui em dezembro. Mas a gente já está projetando. Mas tem que projetar. Nossa, com certeza. E o que você vê aí para o cenário do mercado imobiliário para 2026? 2026 a gente tem um ano de muito feriado, um ano de Copa, um ano de política, né? Então, tem muitos desafios. Mas eu acho que quando a gente se programa, se planeja, busca alternativas, você vai ficando um pouco mais alcançável. Então, você sai da zona do medo porque você tem planos, porque você tem métricas, porque você tem ideias. Então, você começa a pensar, as ideias começam a surgir. Eu não tenho medo do ano 2026, apesar de saber que ele não vai ser fácil. E não vai ser fácil em nenhuma área. Mas eu estou estudando, eu estou me posicionando, eu estou planejando, eu estou sonhando, eu estou fazendo o que eu posso fazer hoje. Não, o que eu posso fazer hoje não é o que eu posso fazer em janeiro. O que eu posso fazer em janeiro não é o que eu posso fazer em fevereiro. Mas eu posso planejar, eu posso me anteceder, eu posso colocar metas, eu posso colocar, por exemplo, quantas captações, quantos clientes, quantos feedbacks, quantos follow-up eu vou fazer para que as coisas aconteçam. Mas o carnaval vai ser de tal época, mas a política... Não é sobre isso. É sobre o que eu vou fazer, o meu trabalho e, consequentemente, nisso, com essa plantação, eu tenho certeza que eu vou colher. Aquele ditado, né? Não controlamos quantas vendas nós vamos fazer, mas controlamos as ações que nos levam às vendas. Com certeza. Dulce, muito obrigado. Você disse que foi forjada na igreja, sim, com família e com um trabalho duro, alcançando os objetivos. Eu queria que você mandasse uma mensagem aqui nessa câmera aqui. De repente, algumas pessoas assistindo, que estão com muita dificuldade, que estão pensando em desistir, vendo outras possibilidades e, de repente, uma palavra de uma pessoa muito experiente aqui possa trazer uma esperança, que você possa mandar uma mensagem para quem está bem, para quem está pensando em desistir, de repente, você pode ajudar alguém. Bom, eu diria que você precisa ter um objetivo claro daquilo que você quer para você, independente do que você está vendo exteriormente. Então, se você quer continuar, se você acredita que isso pode dar certo, agora você vai colocar no papelzinho. Então, quero te dar essa dica. Saia da mente, visualize. A nossa mente, ela trabalha muito com ver. Então, visualize aquilo que você pode fazer. Aquilo aonde você pode chegar. Depois, comece a escrever o que você pode fazer para que aquilo vai acontecer e faça. Porque é muito importante você fazer. E não é só sobre não é só sobre dinheiro, mas às vezes eu não tenho dinheiro, mas você tem outras ferramentas, você tem pessoas, você tem tantas outras coisas que, se você escrever, eu tenho certeza que você vai lembrar e vai colocar para acontecer. É isso, é você levantar de onde você está, dizer não para esses pensamentos negativos e fazer acontecer, porque só depende de você. Dulce, muito obrigado. E esse foi mais um Papo Imobiliário. Nos vemos na próxima.